Bom dia, segundo ano. Vamos finalizar o capítulo 4, para a gente poder fechar com chave de ouro. Vamos falar hoje de música. Eu estava lendo aqui o assunto antes de começar a dar aula para vocês. Tem alguns assuntos aqui que eu já conversamos bastante, principalmente nessa parte aqui da Jovem Guarda. Então, assim, eu vou fazer um resumidão para não ficar cansativo nem para mim nem para vocês, né? Como nós já debatemos bastante vezes dentro de sala de aula, esse livro às vezes se torna repetitivo, e toda vez que se tornar repetitivo, quando você já tem o conteúdo, nós vamos passar por eles direto, ok? Porém, a leitura é obrigatória. A leitura da página 73 a 76, tudo bem? 73 a 76 vocês são obrigados a lerem tudo. Exercício, aqueles que vêm lá no finalzinho do livro, página 77 a 81. Nós já fizemos até uma grande parte dele. Quem ainda não fez tudo, faz da 77 até 81. Quem já fez alguma parte, né, algumas páginas, pega só a parte que não fez ainda e dá continuidade. Pode me enviar até sexta-feira. Semana que vem eu fecho a média de vocês e na aula da semana que vem eu já entrego tudo. Por isso que vocês têm que me entregar tudo até sexta-feira, tá bom? Sexta-feira que eu digo, deixa eu ver aqui, é dia 4 de setembro. Se não me entregou até 4 de setembro, não precisa mais entregar não, que aí eu vou fechar a média com o que eu tenho aqui em mãos, tá bom? Vamos em frente. Semana passada vocês mandaram o trabalho sobre o Alijacrá, que é aquela questão da escultura, né? Eu recebi acho que eu recebi de quase todo mundo, se eu não estou enganado. Quem não enviou, por favor, envie até dia 4 agora, até sexta-feira. Quem já enviou, tá beleza. Eu ainda não tive tempo de corrigir. Então, eu vou tentar corrigir antes de sexta-feira e já mandar o ok. Mas quem não enviou, né? A gente já sabe que não enviou. Então, vamos lá. Tem algumas questões aqui da música. Música minimalista e música vanguarda. É aquela relação que eu já falei com vocês. Música vanguarda, o termo vanguarda, independente, que seja na literatura, na pintura, na escultura, na música, vanguarda sempre tem o mesmo objetivo quando se trata de arte. Vanguarda significa o quê? Os primeiros, eles estavam passando por um movimento e aquele movimento para, e daqui para frente vamos começar uma relação nova. Por exemplo, um músico erudito, o Villa-Lobos. O Villa-Lobos, quando ele parou lá atrás, poxa, mas o Villa-Lobos ele foi vanguarda, ele estava fazendo um erudito. O erudito já é milhões, assim, já temos, desde lá do Renascimento, nós já temos o erudito, até antes. Mas no caso do Villa-Lobos, ele foi vanguarda por quê? Por causa que ele inseriu uma simbologia, uma nova metodologia de compor, que foi o quê? Ele colocou música brasileira dentro, né, da música erudita. Aí vocês vão falar assim, mas música brasileira, em 1920 já tinha música brasileira? Realmente, estava sendo o quê? O Brasil estava sendo construído culturalmente. Então, quando a gente pensa nesse termo vanguarda dentro da música aqui no Brasil, um dos primeiros aqui você pode tirar em destaque quem? O Villa-Lobos, tá? Aí nós temos aqui 4.3, experimentações da música. Serialismo integral. O que seria serialismo integral? Primeira questão que vocês têm que aprender. Gente, essa parte aqui nunca vai cair em vestibular, não vai cair em nada disso. Tem até um rapaz que eu gosto muito, o Buenas Ideias, que ele fala, isso aqui não vai cair no Enem. Quando fala serialismo integral, na verdade, eu não sei nem por que colocaram isso daqui. Isso daqui, na verdade, não é nem um estilo. Se alguém teimar com vocês que o serialismo integral é um estilo, você pode bater o pé e teimar. Serialismo integral estuda quem faz música, por exemplo. Quem vai fazer faculdade de música, que eu acredito dessa turma não tenha ninguém, ele sim tem que entender. Na verdade, serialismo integral, lá na página 73, 4.3,
é um método de composição, é um método musical. Quem estuda isso? São compositores, músicos, entenderam? Então, assim, uma coisa você tem que botar na sua cabeça, é a questão do aprendizado. Sabe aquela sequência numérica que os matemáticos usam muito, que vocês já passaram por isso? Aquela jogo de palavra cruzada, todas aquelas... aquele jogo de barquinho, guerra... Como é que é o nome? Você lembra? Batalha Naval. Aquela mesma mecânica que você encontra ali, você encontra nesse tipo de composição. Entendeu? Então, assim, é o estilo musical, professor? Não. Porque tem uns idiotas aí que ficam falando que isso é um estilo musical. Não é. Isso é apenas uma métrica que se chama-se muito dentro dos músicos. É quando você pega uma escala... um exemplo, vou até pegar aqui o baixo aqui, que agora eu lembrei aqui. Você, desde lá daquela outra época lá, né, você tem aquela escala. Aí você tá aqui, ó. Se você coloca essa nota, ela sai da métrica, porque não tá dentro das escalas. Aí, entendeu? Aí vem até o Black Sabbath e faz as tríades. Olha só, essa nota aqui fica dissoante, entenderam? Aí, assim, é uma coisa muito louca, que essa meta vira uma tríade. E toda vez que fala de tríade, foi até condenada pela Igreja Católica, por causa que tríade do diabo, aquela coisa que vocês já sabem. Então, está bem entendido? Serialismo integral é um método de composição musical. Beleza. Música concreta. O que seria música concreta? É o termo... até lembrei aqui. Espera aí, Matilde. Até lembrei aqui. Um cara que era fera de usar esse método de composição, a integral, quer ver? Era o nosso amigo... Cadê ele? Bach. Toda vez que ele fazia a composição de um prelúdio, você pode ver a repetição, ó. Estão vendo que vai... Aí volta. Sempre compasso de 3. Aquela método... E pode ver que são sempre repetição, ó. Bach. Ele se repete. Ó. Entenderam? Parecido com aquela questão da escala que eu fiz aqui pra vocês. E ele vai dobrando os instrumentos, né? Eu não preciso falar nada de Bach, vocês só, né? Ó, tá vendo? Sempre com aquela repetição. Parece limitadíssimo, né? Mas na verdade nada limitado. Depois, assim, e outra coisa, tá, gente? Vamos aquilo que eu sempre falo pra vocês, nós estamos caminhando aí pro terceiro trimestre. Gente, vocês não são obrigados a gostarem de música erudita. Não são obrigados. Eu não gosto de música erudita, pra vocês terem ideia. Mas você é obrigado a conhecer. Pra parar com aquela mania de sentar numa rodinha lá dos amigos e ficar falando de coisas... Aí seus amigos lá começam a falar alguma coisa, você fica lá, hã? O que está acontecendo? Seja culto, né? Vamos adquirir, pelo menos assim... eu vou botar em prática isso. Isso é a palavra mais ignorante que você pode aprender, pode executar na sua vida. Mas aonde eu vou botar em prática isso? Quando menos espera, a vida te cobra. Música concreta. Então a música concreta é naturais, de concretas, risadas, ruídos, um barulho de um trem. Música concreta, sabe quem utilizou muito? O Villa-Lobos. Sabe quem faz música concreta aqui no Brasil? O nosso amiguinho, os nossos amiguinhos, Titãs. Aquela banda conhecidíssima, né? Titãs. Na época, Arnaldo Antunes, um dos integrantes do Titãs. Digo de passagem, quem quiser se aprofundar mais, quem gosta de poesia, de literatura, quem gosta de artista de verdade, na Netflix tem um documentário sobre Arnaldo Antunes. Esses dias eu assisti, eu fiquei assim encantado. Quer aprender sobre música concreta? Vá procurar Arnaldo Antunes lá na Netflix. Tem um grupo mineiro chamado Sepultura. Eles fizeram uma vez um disco em 1993 chamado Chaos AD, e no final do disco eles fizeram isso aqui, ó.
Aí vocês vão falar assim, isso é coisa de maluco. Não é assim, é coisa de maluco. A arte não é coisa pra gente normal, não. O mundo tá normal demais, por isso que a arte, por isso que falta arte. Isso aqui que eles fizeram, a Yoko Ono fazia lá na década de 70, aquelas músicas loucas que ela ficava gritando. Aí o Sepultura fez isso em 93, todo mundo achava, nossa, esses caras são doidão. Tudo bem, mas é falta o quê? Um pouquinho de conhecimento. Isso é conhecido quando música concreta. Quando o Titãs fica aqui, uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora, ele está colocando palavra. Mas, na verdade, o significado ali é a melodia, que a melodia para lá atrás, aquele ruído da roda de um trem, isso também seria o quê? Simplesmente o ruído. Esse ruído vira um loop e dali começa a surgir tudo. Isso é música concreta. Procure também a esposa do John Lennon, Yoko Ono, ela também é uma mestre nisso. Depois nós temos a música eletrônica, obtido por sintetizadores, que é a grande parte desses artistas que vocês estão ouvindo hoje em dia, esses artistas contemporâneos, vamos colocar aí de 2010 para cá, até a voz deles, até a voz desses artistas, desses cantores, dessas cantores, são sintetizadores. Os famosos playbacks, aquelas coisas todas. Isso vocês conhecem bastante. Lá na década de 80, tinha um grupo chamado Fat Boy, não é Fat Boy Slim? Como é que era? Fala aí. Fat Boy Slim. Isso, esse grupo aí, eles foram um dos primórdios assim, dos sintetizadores, mas só que você tem que parar para analisar o seguinte, eles usaram com uma genialidade absurda. O nosso ilustríssimo Michael Jackson, que eu falo aqui, também usou muitos sintetizadores. Depois nós temos música eletroacústica, que eu não preciso explicar, né? Você pega um instrumento desse, acústico, igual esse contrabaixo que eu peguei aqui para vocês, e acrescenta sintetizadores. E, por exemplo, tem um grupo brasileiro, eu vou dando sempre exemplo, que aí vocês aproveitam que estão na internet e já vão ouvir. Tem um grupo brasileiro chamado Os Engenheiros do Havaí. O vocalista, Humberto Gessinger, ele saiu dos Engenheiros do Havaí, fez o seu... Saiu não, os Engenheiros do Havaí abandonaram ele, né, porque por X motivos, cada um dá seu negócio, e ele continuou a carreira dele solo. E nessa carreira solo, ele toca um contrabaixo, uma guitarra, um sintetizador no pé, que até o grupo, que quem começou toda essa bagunça aí foi aquele Rush. Eles são canadenses, né? O Rush, a banda canadense, que era o rock psicodélico junto com o Pink Floyd. Pink Floyd é o quê? Psicodélico, progressivo. Não, progressivo, não, mas eu digo de que país mesmo? Eu esqueci. Inglaterra. Isso, a Inglaterra, como sempre, tá anos luz em tudo que é sentido de música. Tanto que os Beatles vieram de lá, né? E Black Sabbath por aí diante. Então, assim, essa banda Rush usa bastante isso, é um eletroacústico. Aqui no Brasil, o pessoal dos Engenheiros do Havaí também ali na década de 90 usaram bastante esse tipo de situação. Ok? Então, dando sequência, tem aqui o Tá na Mídia. Tem aqui, ó, na página 74. Nós temos aqui 2 QR Code. Dá uma filmada aqui, por favor. Página 74. Tá na mídia. Tudo bem? Eu gostaria muito que vocês assistissem, acessassem esse QR Code e assistissem. O que é para fazer? Assista e faz um relatório. O relatório é a única maneira que eu tenho, que eu posso ter a certeza que você realmente assistiu. Relatório dos 2 QR Code. É para enviar para fechar a nota de vocês. Até sexta-feira, dia 4. Tá bom? Dando sequência, nós temos a música brasileira da década de 1950 e 1960. Vocês já estão careca de saber sobre isso aqui. Essa parte aqui que eu te falei que o autor do livro colocou aqui para preencher linguiça. Mas aí vamos falar assim da Bossa Nova. Vamos falar um pouco da Bossa Nova, que eu falei muito do tropicalismo, lembra? Mas antes do tropicalismo nós tínhamos a Bossa Nova. A Bossa Nova, gente, ela surgiu ali no final da década de 40, 1948, 49, mas pegou mesmo, foi na década de 50. Aí nós temos ali o João Gilberto, Tom Jobim, esses músicos extraordinários que imortalizaram a Bossa Nova. A Bossa Nova, a maioria a música Bossa Nova, ela é sempre composta pelo quê? Violão, instrumentos acústicos. João Gilberto também, um outro monstro, entendeu? E pela primeira vez assim, não tem aquela disputa de Rio e São Paulo. A Bossa Nova, ela
é típica, ela é original do Rio de Janeiro. Surgiu aonde? Ali em Ipanema, o bairro da Lapa, aquele pessoalzinho ali tá? Pessoalzinho que tinha, mas ao mesmo tempo gostavam muito de se alimentar ali naqueles guetos da Lapa. A Bossa Nova, ela é muito considerada assim, que ela foi uma revolução musical. Só que a Bossa Nova nada mais nada menos é o quê? Ela pega o ritmo, por exemplo, o samba, e dá uma acalmada. O samba é muito acelerado, aquela coisa... O outro é... o metrômetro, quem conhece a música, né? Então vamos parar para analisar. Existem pessoas que dizem, sabe aquela linha do tempo, aquela construção da semana de 22? Tem pessoas que dizem que a Bossa Nova foi a primeira música brasileira. Eu não concordo. Agora eu vou falar, assim, a minha opinião. A minha opinião não, assim, a minha opinião que eu concordo com alguns historiadores. A primeira manifestação musical no Brasil já começou lá atrás, os índios, aquela bagunça toda lá que vocês conhecem. Os portugueses vêm pra cá, vem tudo, aí já vem a música erudita, mas até então tava aquela briga. Lá na semana de 22, lá em 1922, quando eu estava falando lá do erudito, do Villa-Lobos, junto com aquilo já estava acontecendo naquele lado mais sombrio ali do Rio de Janeiro, o samba. Isso que as pessoas esquecem. Tem pessoas que afirmam que em 1937 teve o primeiro registro do samba, e ali foi considerado, então, a partir de agora o samba 1937, não. Lá atrás, a marca inicial do samba, gente, foi assim, o primeiro samba tocado no Brasil só não tinha registro, foi em 1917. Junto lá, o Oswaldo de Andrade, que eu estava escrevendo aquela parte lá do manifesto da semana de 22, o samba já existia. Aí quando você para pensar nisso, em 1920 surge no Rio de Janeiro o bairro chamado Estácio, que é o conhecido, né, Estácio de Sá, aquela, né, que é um berço do samba. Todos esses verdadeiros pagodeiros, professor? Sambistas, pagodeiro não, sambista, todos esses sambistas vieram ali da Estácio, entende? Aí depois você vem modernizando tudo isso. E toda vez que você fala de samba, o samba, ele é da África Ocidental e é tradicional lá. O Brasil, quando recebe toda essa carga, essa energia, os negros brasileiros, que aqui já se encontravam por causa daquela escravidão, toda aquela história que vocês já conhecem muito bem, eles continuam essa evolução. Tanto que o samba tem o quê? Um violão, um cavaquinho. No Bossa Nova acrescenta o quê? Aí surge o chorinho. É tudo um bem bolado, mas o pai de tudo isso, a mãe de tudo isso é o quê? O samba. E o samba, vale a pena lembrar que lá no período imperial, na época que o Brasil, né, não era nem república, os negros já tocavam samba, que era chamado de samba rural primitivo. Né? Tanto que os historiadores, eles sempre ficam batendo nessa tecla, mas tem que falar do samba porque é música de não sei o que. Tudo bem, mas isso é história, aí nós vamos evoluindo. Então, antes do Bossa Nova em 1950, ele se alimentou, ficou assim, ó, satisfeito com o quê? Com o samba. E não esqueça, o samba no Brasil é da época ainda do Império, lá atrás, tá? 1920, Estácio, que foi se estendendo, e hoje em dia até chegar o quê? Nas escolas de samba. Por isso que toda vez que a gente fala de escola de samba, nós temos a Estácio, que é uma das maiores, né? Ok, estamos entendidos? Virando a página 75 para a gente poder fechar, porque eu já estou ficando de boca seca e eu não vou ficar repetindo para vocês. Depois de tudo isso, isso tudo é aquela linha. Semana de 22... quer dizer, semana de 22, junto ali já tinha o samba, 1950, a Bossa Nova, depois um outro movimento que surge, que é a Jovem Guarda. Nesse meio tempo da Jovem Guarda também já entra os tropicalistas, que era agora que era para estar falando dos tropicalistas, mas falou antes, mas está tudo bem, e depois do Tropicália não existiu mais nada. O mais próximo que chegou
da Jovem Guarda lá em 1960, veio ali em 64 o tropicalismo, foi na década de 80 o movimento do rock brasileiro. Que aí tinha aquelas bandas de Brasília, as bandas do... Aí vinha o Traje a Rigor de São Paulo cantando Nós Vamos Invadir Sua Praia, que na verdade o Roger que era um paulista nato, estava tirando onda e vinha para cá, para o Rio de Janeiro, querendo invadir a praia. E tudo isso é a linha... E depois da década de 80, vem aí as bandas mais conhecidas que nós temos, é Charlie Brown Jr., né, que ainda dá sequência ao rock. Surgem algumas bandas como Los Hermanos, algumas cantoras também, que agora não me lembro o nome. Vem aquele movimento do axé, lambada. Aí vira toda essa bagunça até chegar hoje em dia no Pablo Vittar. Entenderam? Assim, a coisa progrediu e depois a coisa regrediu. E vou chamar a atenção para vocês no seguinte, na página 75, os festivais. O movimento MPB surge após 1964. Opa! 1964. Então, aqui está a prova. Quando o regime militar assume, dá o golpe, né? Ou eu vou falar nos dois termos, porque senão eu vou arrumar dor de cabeça. Ele assume o governo, ou dá o golpe no governo em 64, o teatro foi censurado. O cinema acaba, porque até então, o cinema no Brasil, até 1950, o cinema era apenas documentário. Depois, quando surge o cinema novo, o cinema passa a ser cinema. Aí tem lá Terra e Transe, Deus e Diabo na Terra do Sol, o nosso ilustríssimo Glauber Rocha, que influenciou tanto os americanos como os diretores hoje em dia brasileiros, esses que estão aí, Padilha, todos esses aí são todos influenciados pelo Glauber Rocha. O Glauber Rocha tinha até aquela linguagem dele punker, né? Faça você mesmo, pegue uma câmera e faça você mesmo. Não tinha todos aqueles requintes técnicos, mas ele tinha aquela vontade. Então, o cinema no Brasil acaba, o teatro no Brasil também acaba, isso não tem como negar. Mas durante esse período, 1964, começa a surgir o quê? Os festivais. Foi nesses festivais, justamente em 64, que era transmitido pela Record. Tá tudo aqui na página 75, isso aqui eu não estou inventando nada. Que surgem Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Beach Boys, né, que era um grupo... Até o próprio Mussum participou disso, acompanhando Elis Regina, Mussum dos Trapalhões, Chico Buarque de Holanda... E tudo isso aí, Celi Campelo, todos esses artistas. E esses festivais, vale a pena lembrar que eles tiveram duração ali de 64 até meado de início 73, mais ou menos. Depois acaba tudo, aí o bicho pega realmente, tá? Mas assim, esse pessoal que falava muita coisa lá atrás, esquece que eles começaram justamente no auge, tá bom? Só pense, eu não estou puxando farinha para nenhum lado, que vocês sabem que eu não sou disso, eu sou anarquista. Tá bom? Então presta bem atenção nesse tipo de interpretação. Página 75, tá, gente? Tá tudo escrito aqui, ó, nessa parte final aqui. E um dos hinos, na mesma época, o nosso amiguinho, esqueci o nome, eu esqueço o nome dele. O nosso amiguinho, deixa eu lembrar aqui, Caetano Veloso, ele ganha um festival com a música chamada Alegria, Alegria, só que ele é vaiado. Por que ele é vaiado? Por causa que a música dele era muito boa, Alegria, Alegria é uma música interessantíssima. Eu não tenho nada a reclamar dessa música não, infelizmente ele sabe fazer música às vezes, né? Soube fazer um dia. Só que no mesmo festival entrou uma música chamada, para não dizer que eu não falei das flores, do Geraldo Vandré. E as pessoas queriam que essa música que fosse a campeã do festival de 1967. Que eu duvido quem aqui nunca ouviu falar, nunca escutou essa música. Realmente, se eu fosse compositor, eu teria uma inveja profunda de não ter escrito essa música. Porque o cara tava com um violão, apoiado num banquinho, ele botou o pé num banquinho, um violão e voz. E fez essa música aqui que eu acho que todos vocês conhecem. Tá bom? Até sexta-feira e, por favor, não esqueçam de enviar tudo que eu já pedi até hoje, tá? E os exercícios. E o nosso tá na mídia da página 74, o nosso QR Code. Tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato que assim que eu puder eu respondo vocês. Muito obrigado e escuta aí, ó.
É.